Boa noite, então, eu e a Júlia, então, vamos apresentar, né, nosso artigo desenvolvido, né, o tema do nosso artigo seria, então, logística reversa aplicada a embalagens e suas contribuições para a redução do descarte incorreto, né, das embalagens. Começando então pela contextualização do tema de pesquisa, né? Então, algumas organizações, elas ainda não adotam, né, as mais reconhecidas práticas ambientais e seguem, então, causando um impacto direto no meio ambiente. Então, nesse contexto, é possível destacar um aspecto positivo, né, que é a crescente consciência da população sobre o tratamento de resíduos e a logística reversa e o ciclo de vida de produtos, né? Então, no entanto, na indústria de embalagens, então a logística reversa é uma estratégia importante, né, para o gerenciamento de resíduos sólidos, pois permite que as embalagens pós-consumo sejam então reutilizadas, recicladas ou compostadas, né, evitando então o seu envio a aterros sanitários ou lixões, né. Então acaba dando um destino correto, né, desde que sejam, né, trabalhados dentro das organizações e todas as empresas e a população estejam, né, consciente, né, dessas medidas que podem, sim, reduzir esses problemas, né, de resíduos que ficam nos solos, né. Partindo então para o objetivo geral, né, da pesquisa, então, o objetivo geral do estudo, então, é analisar a percepção dos clientes sobre a logística reversa de embalagens de uma empresa, né, do setor alimentício brasileiro, e também busca-se compreender os principais desafios que permeiam essa questão do ponto de vista da gestão da empresa. Também tem os objetivos específicos, que no nosso caso aqui são dois, né? Seria identificar na literatura especializada artigos relacionados à logística reversa, embalagens e política nacional de resíduos sólidos e desenvolver um painel teórico, né, relacionado à logística reversa, a embalagens e à política nacional de resíduos sólidos e os principais desafios de aplicação no contexto de uma indústria do ramo alimentício. Também a gente fez um pouco, né, da revisão da literatura, né, aqui estão os principais pontos, né, os principais gaps identificados, né, pela literatura, né, as principais dificuldades, principalmente em relação às empresas e à população estar adotando essas medidas mais conscientes, né. Eu vou estar citando apenas algumas aqui, né, as principais. Por exemplo, neste primeiro, né, seria a inconsistência na definição de sustentabilidade, então não existe uma definição única, né, da sustentabilidade, o que dificulta muitas vezes a comparação entre os diferentes estudos de avaliação do ciclo de vida dos produtos, né. Dificuldades também em considerar todos os impactos ambientais, né? Esses estudos, muitas vezes, eles consideram apenas alguns impactos ambientais, como o consumo de recursos naturais, a regeneração de resíduos e a poluição, né? E acaba, muitas vezes, não avançando, né, para outros tipos de impactos ambientais que as empresas e a população, sim, ela acaba contribuindo, né, para o aumento desses impactos. Aqui tem, por exemplo, a mudança climática, saúde humana, biodiversidade também pode ser importantes, né? Mas muitas vezes eles acabam sendo deixados de lado, né? Também tem a subjetividade na seleção dos dados e métodos, a seleção dos dados e métodos utilizados, né, no estudo, né, muitas vezes podem influenciar significativamente os resultados, o que dificulta, então, a comparação entre diferentes estudos e a interpretação dos resultados, as limitações na capacidade de comunicação dos resultados, às vezes os resultados acabam sendo complexos e difíceis, né, de comunicar para o público em geral, o que pode dificultar ainda mais a tomada de decisão dentro das empresas em relação, né, à geração de resíduos.
Tem um aprimoramento também que na legislação, a legislação brasileira sobre a logística reversa de embalagens é complexa e fragmentada, né, o que dificulta também a implementação de sistemas eficazes, né, ou seja, às vezes as empresas elas não têm conhecimento, né, ou muito pouco conhecimento sobre a legislação, e ela acaba cumprindo apenas o básico, né, o que aquilo que a lei, digamos assim, que ela obriga, né, acabam não tomando outras ou novas iniciativas, né, que muitas vezes são até mais eficazes, né, do que o que a, a legislação obriga. Também tem a ampliação da informação e conscientização, como eu já comentei, muitas vezes acaba sendo difícil de repassar isso ao público, né, não só o público das empresas, né, os clientes, mas a população, né, a falta de compreensão da dinâmica aqui, das redes, né, de implementação, dificuldades de como implementar, né, e as necessidades também de considerar os diferentes stakeholders, né, que estão envolvidos no crescente interesse na implementação, né, dessas iniciativas que sejam mais sustentáveis. Também tem a falta de coordenação entre os diferentes agentes envolvidos, a dificuldade de implementar, a necessidade de considerar, né, outras necessidades. E então, pelo que a gente percebeu, né, a respeito, né, da literatura, né, a literatura aborda muito mais em relação quais são os pontos, né, que muitas vezes as empresas e a população ela não consegue avançar, né. Às vezes parece iniciativas simples, pontos que podem ser fáceis de ser corrigidos, mas que as pessoas não, elas acabam não tendo conhecimento, é, não tendo conhecimento de que atitude tomar, como agir, né? Então, às vezes, isso acaba dificultando, né, em relação a como estudar melhores ações que sejam mais sustentáveis, né? E essas ações, muitas vezes, acabam gerando, né, redução de custos, otimização de processos, né, entre outros benefícios, né, mas que por muitas vezes serem difíceis de interpretar, as empresas acabam, né, deixando de lado, né. Aqui também tem os procedimentos metodológicos que foi desenvolvido no estudo, né, a revisão de literatura, o questionário, a entrevista e observação direta. Aqui também tem a utilização de base de dados da Scopus, né, com os termos de buscas definidos na tabela 1, né, aqui está, por exemplo, os termos que a gente utilizou, né, para estar buscando a literatura, que seria a logística reversa, a reciclagem, a reutilização, embalagens, política nacional de resíduos, gestão de resíduos sólidos e ciclo de vida de produtos. Aqui está o fluxograma do processo de seleção de artigos. Então, inicialmente, tivemos 178 trabalhos, a seleção dos títulos, 40 trabalhos, e a seleção dos resumos ficou, então, em 10 trabalhos para estarmos construindo, então, a parte da revisão da literatura. Aqui está, então, a parte dos resultados e discussões, que a Júlia vai dar sequência. Olá, então, como a Silena comentou, vou comentar aqui um pouquinho, né, sobre os nossos resultados e algumas discussões. Então, a fim de compreender, né, aspectos relacionados aos desafios ali ligados à logística reversa de embalagens, nós realizamos um estudo de caso, né, numa empresa de médio porte, que é situada no Paraná, com operação no setor alimentício, né, especificamente no setor de suplementação animal. E aí, pode passar, por favor. Então, a carteira de clientes, né, dessa empresa, ela é bem diversificada, assim, ela contém empresas de diversos portes, regiões do país, vários segmentos, e atualmente, né, o total de clientes nacionais ali cadastrados em carteira é de 195, né, daí, nesse caso, nós consideramos ali as raízes de CNPJ que eram iguais para fazer essa contabilização.
Então, a amostra de pesquisa ali, né, após o processo ali, ela foi composta por 65 clientes, né, estratificados pelas regiões do país. E nós fizemos essa estratificação justamente por região, que alguns autores, ali, como Silva, vão destacar isso, que a percepção de logística reversa de embalagens por regiões aqui do país, ela é bem diferente. Então, no norte, nordeste, por exemplo, esse processo ainda é bem incipiente, já no sudeste ali, o processo é um pouco mais avançado, por isso nós consideramos essa estratificação por região. E aí, em relação ao método de amostragem utilizado, o método por conglomerados, né, que foi justamente ali dividir esses grupos, né, dividir os conglomerados, selecionar os conglomerados que fariam parte dessa análise, né, e ali os demais. Então, o único conglomerado excluído, nesse caso, foram os clientes internacionais, né, que nós não conseguiríamos contato direto com eles, né, para aplicação de um questionário, por exemplo, teria um desafio maior ali, e também, né, justamente a nossa proposta seria fazer essa análise dentro do cenário nacional. Então, os outros conglomerados considerados foram esses, né, divididos ali por regiões do país. Então, de modo geral, né, então aqui nessa tabela nós conseguimos entender ali que a população total, né, era de 271 clientes, que foram divididos em 6 conglomerados, aí né, excluindo ali esse conglomerado dos clientes internacionais, nós ficamos ali com 196 clientes nacionais e fizemos essa seleção ali aleatória, né, de 65 clientes para aplicar, né, para encaminhar um questionário, né, que foi encaminhado por e-mail ali, para que eles apresentassem para nós algumas percepções relacionadas à logística reversa de embalagens e alguns desafios que eles enfrentam ou que eles identificam nesses processos. Pode passar, por favor. Então, o primeiro questionamento, né, que tinha ali era justamente esse que faria com que nós conseguíssemos dividir, né, os conglomerados ali. Então, a região do país, né, que o cliente estava localizado, então a gente percebe ali que tem uma, né, tem uma certa representatividade de todas as regiões do Brasil. Aqui a gente pode passar, por favor. E aí, né, a primeira pergunta direta ali em relação à logística reversa de embalagens, né, então, a logística reversa de embalagens é um conjunto de ações que visam coletar, transportar, armazenar e reprocessar embalagens após consumo. O objetivo da logística reversa é reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de embalagens. Você considera importante que as empresas ofereçam orientações relacionadas à logística reversa das embalagens? Aqui, né, nenhum cliente, nenhum desses 65 respondentes mencionou que não, né? Todos eles enxergam essa necessidade, né? Mais da metade da amostra diz que sim, né? E 24,6% ali indica que depende do item que a empresa está comercializando, depende dos componentes da embalagem. Então, isso mostra ali, né, que existe essa percepção, né, que existe essa necessidade de receber orientações ali, né, em relação à logística reversa de embalagens, mas que ainda existe essa linha ali, né, de que depende do componente, né, da embalagem, muitas vezes isso não está explícito, então é um resultado bem interessante, assim. Pode passar, por favor. A terceira pergunta ali, então, a coleta de embalagens pode ser realizada de forma direta, com o consumidor levando as embalagens a um ponto de coleta, ou de forma indireta, com as empresas recolhendo as embalagens dos consumidores. Como as embalagens são coletadas na sua empresa? Então, mais da metade da amostra, ali, 61,5% respondeu que, na maioria dos casos, são descartadas incorretamente,
né? 20% respondeu que são recolhidas por empresas terceirizadas e descartadas corretamente, e 18,5% mencionaram que são levadas a um ponto de coleta, né? Mas aqui a gente enfatiza ali que mais da metade da amostra, né, menciona que são descartadas incorretamente. Então, ao longo aqui desse questionário, a gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece, né? Quais são os principais desafios. Pode passar, por favor. Né, então, e esses desafios, eles estão muito relacionados com a facilidade desse processo de reciclagem, né? Com a facilidade, com a falta dela. Então, o que essa pergunta vem trazer aqui no questionário, né? Como o cliente avalia a facilidade de reciclagem das embalagens comercializadas e recebidas, né, via fornecedores pela empresa. E aqui a gente percebe, né, que muito alta, né, fazem parte de uma parcela muito baixa, né, dos respondentes. E aí 43,1%, né, vai indicar que é baixa, 26,2% vai indicar que é muito baixa, né, uma facilidade quase nula ali de um processo de reciclagem dessas embalagens, né, e aí eles vão trazer justamente alguns pontos que a gente vai ver aqui no decorrer das respostas. Pode passar, por favor. Aqui nós trouxemos um lado geral, né, falando dos desafios e falando dos principais pontos, né, dos pontos mais relevantes ali em relação ao questionário. Então, 75,4%, né, das empresas que responderam esse questionário, elas consideram importante receber orientações relacionadas à logística reversa, que é o que nós comentamos ali no início, né, e os outros 24,6% afirmam ali que depende do item comercializado, depende dos componentes da embalagem, que é justamente um fator ali a levar em consideração. E em relação aos principais desafios, né, relacionados ao descarte de embalagens, esses clientes indicaram o primeiro deles sendo gastos relacionados à destinação correta do material, o segundo de pontos de coleta, né, pontos de coleta próximos, né, que não existem, assim, próximos à empresa para fazer esses descartes, e como terceiro ponto, como terceiro desafio, a falta de padronização. Eles dizem ali que não existe uma padronização universal para o descarte de embalagens, e isso dificulta muito a implementação de procedimentos eficazes dentro da empresa. E aí eles retomam isso, né? Dificulta a implementação de processo eficaz, né? E isso também acarreta em custos ali, né, em gastos relacionados à destinação correta do material. Então, em linhas gerais, é justamente isso, né? No caso dessa empresa que a gente está considerando aqui, por exemplo, né, alguns clientes estão situados ali em regiões mais afastadas, né, em fazendas, por exemplo, né, e não existem esses pontos de coleta próximos, né, e aí o gasto para movimentar essa embalagem até um ponto de coleta é muito alto, né, e é necessário a longo prazo ali dentro da empresa, porque são muitas embalagens consumidas mensalmente, diariamente, né, então são todos esses pontos, assim, que são levantados ali pelos respondentes, né, então, aqui a gente tem outro ponto, né, como ênfase ali, que 95,4% desses entrevistados indicou ter dificuldades em reciclar as embalagens recebidas, né, e 61,5% dessas empresas descarta algum resíduo incorretamente, né, e outros 38,5% alegam levar os resíduos a um ponto de coleta ou ter um serviço terceirizado, né, contratado para realizar o descarte correto. Então, em linhas gerais, assim, o que mais fica aparente, né, nos resultados aqui desse questionário, é que as empresas entendem, né, a necessidade de ter processos de logística reversa de embalagens,
né, mas os gastos e essa falta de acesso a pontos de coleta ali fazem com que elas posterguem um pouco esses processos, ou posterguem um pouco a criação de estratégias para realizar isso de maneira efetiva. Pode passar, por favor? E aí, né, o segundo ponto aqui do nosso estudo foi uma entrevista semi-estruturada com o gestor da empresa, né, que nós utilizamos aqui como base. Então, essa entrevista ela foi realizada presencialmente, né, justamente com o objetivo de enxergar o outro lado da moeda, né, de identificar mesmo quais práticas estão ligadas à logística reversa das embalagens atualmente, né, no processo estratégico da empresa, e quais eixos ainda poderiam ser trabalhados, ou quais pontos, né, focais ainda estão ali presentes, né, que a empresa visualiza, né, serem necessários, mas ela ainda não tem nenhuma iniciativa para isso. Então, ela foi segmentada ali, estruturada por tópicos de discussão, e o primeiro deles foi o design de embalagens sustentáveis, né, e aqui um dos comentários ali do gestor foi justamente essa confirmação, né, de que a empresa entende essa necessidade desde o início de pensar o design de embalagens de uma forma mais verde, de uma forma mais sustentável, né, mas que algumas regulamentações, principalmente para exportação, por exemplo, fazem com que essa gama de possibilidades, né, de transformação da embalagem, ela fique um pouco limitada, né, dependendo do produto, principalmente aqui no caso do setor alimentício, né, e ali ele cita, né, que em 2019, né, teve uma embalagem ali que é, foi concluída, né, a transição de uma embalagem que era de plástico para 100% papelão, né, e o produto manteve a qualidade, né, e todos os outros requisitos necessários, né, para exportação, mas, né, que ainda não foi possível fazer esse processo, concluir esse processo com os demais produtos que ainda seguem com embalagens de plástico. Pode passar, por favor? Então, nós temos mais alguns eixos aqui, né, que o primeiro deles aqui destacado, então, seriam as parcerias com empresas de reciclagem. Aqui ele indica, né, que a empresa entende que é fundamental que isso aconteça, né, que existam essas parcerias justamente para que elas facilitam, né, um retorno eficiente das embalagens para serem processadas corretamente, né, e que a empresa tem hoje uma empresa contratada, né, um fornecedor contratado para uma terceirizada, né, contratada para retirada de alguns resíduos sólidos ali da empresa e para o descarte correto, mas não tem relação direta com os produtos comercializados, né? Essa empresa ela faz o processo ali internamente, né? Dentro das independências da fábrica, né, ela não recolhe uma embalagem, né, que foi levada para um cliente, por exemplo. Mas é também um ponto ali que esse gestor indica que está no radar ali para o desenvolvimento de novas estratégias. O segundo deles aqui seria sistemas de coleta eficientes, né, que foi também um tópico de discussão. E aqui ele menciona, justamente, ele menciona ali essa necessidade, por exemplo, de pontos de coleta, né, em locais estratégicos, programas de devolução, algumas parcerias com serviços de coleta de resíduos, né, ele menciona tudo isso, né, eles entendem essa necessidade, mas ainda não entenderam como viabilizar isso, sabe? Justamente pela gama de clientes e pela estratificação, né, no mercado nacional ali que eles têm, né? São várias regiões do país, com vários processos diferentes, né? Clientes ali que estão em regiões mais distantes, assim, né? Mais afastadas, então
né, como viabilizar isso. Né? A empresa entende essa necessidade, mas ainda não conseguiu efetivar, né, alguma ação ali para desenvolver melhor. E aqui, então, nós entramos no outro tópico de discussão, que foi rastreabilidade e gestão de inventário. E aqui, o gestor ele comentou bastante, né, sobre essa rastreabilidade para monitorar o ciclo de vida das embalagens, né. No caso da indústria alimentícia, ele disse que seria, né, muito válido, assim, principalmente pela escala de vendas, pela quantidade vendida, né, periodicidade de venda para o cliente, né, todo todo mês ali, né, os clientes, alguns clientes específicos, né, compram toneladas de produto, né, todos os meses, então, né, teria essa necessidade, assim, seria de grande valia para a empresa, né, porque isso não facilitaria apenas a logística reversa, né, mas permitiria essa gestão mais eficaz do inventário de embalagens retornáveis, né, a longo prazo ali, para que a empresa pudesse fazer, por exemplo, esse processo. Pode passar, por favor. E aqui, né, um outro tópico de discussão seria a educação do consumidor, né, que foi um ponto ali relevante lá no questionário, né, aplicado para os clientes, né, e aqui a empresa entende também essa necessidade, né, de conscientizar os consumidores sobre essa importância da devolução de embalagens ou destinação correta, né, mas ainda fica ali um ponto de dúvida, né, em como a empresa pode fazer isso, como ela pode tornar a cadeia mais consciente, né, para como ela pode atuar, né, para fazer com que a cadeia se torne mais consciente, que ainda é um processo bem desafiador, assim. E aí, em relação ao compliance com regulamentações ambientais, né, esse gestor menciona ali, né, principalmente no setor alimentício, na indústria, né, as normas, as regulamentações, elas são extremamente parametrizadas, né, precisa existir realmente, e ele menciona essa importância, né, de existir o compliance, de existir um processo mesmo bem definido, né, para que as empresas consigam manter ali a qualidade, né. E aí, em relação à inovação em embalagens reutilizáveis, ele menciona ali as possibilidades, né, de implementar sistemas de embalagens reutilizáveis, né, que inclusive ele menciona que é um dos projetos da empresa a longo prazo, né. A empresa está estudando ali como desenvolver programas de depósito, devolução, né, para que os consumidores consigam, sejam incentivados, né, a retornar as embalagens vazias, em trocas de incentivos, por exemplo, né, mas ele, né, todas essas iniciativas, todos esses processos, eles são mencionados, mas eles sempre caem no mesmo ponto, né, que são em relação a gastos e são em relação a percepção que o cliente tem, mas a empresa faz isso, né, a empresa faria esse processo ou contribuiria para isso, mas ela não conseguiria estar presente ao longo de toda a cadeia para fazer que isso aconteça, né, com que isso aconteça. Então seria um processo muito mais colaborativo, né, e o principal ponto ali no geral seria em como fazer com que essa colaboração aconteça, né, dentro do processo. Então, pode passar, por favor. Então, aqui como discussões ali, principais discussões, né, nós teríamos então a sustentabilidade ambiental, né, que, né, vai girar em torno ali dessa necessidade, né, de abordar o impacto ambiental das embalagens, né, muitas empresas ali estão sofrendo essa pressão de adotar práticas mais sustentáveis, e a logística reversa de embalagens, né, é vista mesmo como uma estratégia crucial para reduzir
esse desperdício que é tão recorrente hoje em dia. Outro ponto que nós poderíamos destacar é os desafios ali na coleta eficiente, né, que foi destacado pelo gestor da empresa, mas também foi destacado por mais da metade da amostra de clientes, né, essa dificuldade de descarte correto, né, e também da coleta de embalagens, justamente porque essa logística reversa, ela precisa de uma infraestrutura um pouco mais robusta, né, que é o que o gestor também menciona, né, como fazer o processo ser mais colaborativo, e isso de uma forma eficiente, de uma forma econômica, então, né, ainda seria um ponto para discussão. Pode passar, por favor? Aqui, então, falando sobre tecnologia e inovação, né, como a tecnologia poderia ser incorporada à logística reversa, né, então, esse rastreamento de embalagens ali, sensores inteligentes, sistemas de informação, né, que poderiam otimizar a eficiência da cadeia de suprimentos reversa, então são pontos ali de, né, de foco que essa empresa como revendedora ali desses produtos pode pensar, mas que os clientes também podem pensar, né, enquanto, né, né, agentes ali que vão receber essas embalagens ali também. Custos e benefícios econômicos, então, né, a eficiência econômica da logística reversa também é bem discutida, né, porque algumas empresas conseguem resistir devido aos custos que estão associados a essa implementação, enquanto outras acabam vendo benefícios a longo prazo na redução desses custos de matéria-prima, na melhoria da reputação da marca. Então, são alguns trade-offs ali que essas empresas precisam enfrentar, né, para não ficar à margem ali, né, para tomar uma decisão mesmo e fazer com que o processo gire, né, ao longo de toda a cadeia e possa incentivar o mercado a seguir, né, processos semelhantes ou adotar melhores práticas. Pode passar, por favor. Então, né, outro ponto ali, a inovação em embalagens, né, embalagens mais sustentáveis, mais inovadoras, é uma discussão recorrente, né, não só no mercado nacional, mas de maneira geral, né, as empresas estão explorando alguns materiais alternativos, novos designs, né, embalagens reutilizáveis para reduzir o impacto ambiental, e isso tem fomentado muito esses estudos, né, fomentado a criação de novos processos, de novas embalagens, né, e isso, de certa forma, incentiva, né, que as empresas, mesmo as pequenas, médias empresas, né, consigam ter base para desenvolver processos semelhantes internamente também. E aqui, cadeia de suprimentos sustentáveis, né, então, integrar a logística reversa de embalagens numa cadeia de suprimentos sustentável é uma discussão estratégica, acima de tudo, né, porque vai envolver, né, a colaboração de todos os agentes que atuam na cadeia, fornecedores, distribuidores, varejo, fabricantes, né, para garantir essa abordagem holística. Então, essas discussões, de certa forma, né, elas estão aqui destacadas, né, de maneira mais abrangente, considerando o mercado de maneira geral, mas elas né, foram mencionadas pelos clientes, né, respondendo ali sobre os desafios e as necessidades deles em relação à logística reversa de embalagens, e também foram levantadas, né, sobre a ótica de um gestor, né, de uma empresa, de um gestor de operações dentro de uma empresa, né, que produz e comercializa, né, embalagens ali que precisam de uma destinação correta. Então, né, são desafios que estão intrínsecos ao longo de toda a cadeia, né, e alguns mais intensos que outros em diferentes segmentos do mercado, mas que existem, né, e precisam ser trabalhados ali para um desenvolvimento estratégico mais eficiente. Então, a princípio seria isso.
né, muito obrigada pela atenção, e é isso.